Muita gente hoje alimenta-se de uma forma errada, porque muita gente não sabe que a nossa alimentação deve ser composta por proteína, não é? Carboidrato e lipídio, ok? O que são proteínas? As proteínas normalmente elas são encontradas em carnes, ovos, e para os veganos e vegetarianos existem proteínas vegetais, ok? Existem proteínas vegetais, por exemplo, uma das proteínas é a proteína à base de soja, né? A base do extrato de soja. Então, é uma das proteínas, é uma das fontes, mas muito rica de proteína, ok? E para quem come ovo, o ovo também é uma excelente fonte de proteína, né? E os que comem carne e peixe também são excelente fonte de proteína. Mas está bem comprovada que uma das principais fontes, cientificamente falando, é o tofu, né? Então, o tofu tem um alto nível de proteína que pessoas veganas, vegetarianas poderiam aproveitar de uma forma mais saudável, né? A proteína do tofu. Já agora, existem também pessoas que não comem carne, né? Mas eles suplementam, né? Fazem uma suplementação de proteína. Isso já é um tema que se calhar vamos abordar futuramente sobre a suplementação de proteína. Bom, e falando dos carboidratos, os carboidratos normalmente eles são encontrados em massas, não é? Por exemplo, massas e cereais, amidos, esses são ricos e também no trigo, né? São ricos em carboidrato. E, por exemplo, o arroz, né, é uma fonte, excelente fonte de carboidrato. As farinhas são excelente fonte de carboidrato, assim como também alguns tubérculos, né, como a mandioca, né, uma fonte maravilhosa de carboidrato, a batata doce e outros alimentos, como também para quem come né, fubá, né, a quem gosta de fazer um angu de fubá, né, enfim, uma polenta, né, também é uma fonte de carboidrato. E falando dos lipídios, os lipídios nós vamos encontrar né, em diversos tipos de gordura, não é? Mas hoje em dia há pessoas que evitam o consumo de gordura, né, os lipídios, por uma razão das obesidades e de outros riscos à saúde, mas vou lhe dizer que as gorduras elas têm um papel fundamental no nosso corpo e também na nossa alimentação. O nosso corpo precisa de gordura, precisa. As gorduras elas são reservas, ajudam no nosso sistema imunológico, porque elas são reservas imunológicas nutricionalmente falando. Porque por isso é que existe o colesterol ruim e o colesterol saudável, né? Porque enquanto o colesterol ruim ameaça em causar danos ao nosso corpo, já o colesterol saudável ele nos ajuda na proteção, na limpeza e também no transporte dos nutrientes e minerais para o nosso dentro do nosso corpo, ok? Então, as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são as gorduras, todos esses tipos de elementos nutricionais fazem parte do nosso corpo e da nossa alimentação. Hoje em dia, há pessoas que evitam comer carboidrato, né? Por exemplo, não vou comer pão, vou deixar de comer pão, vou deixar de comer arroz, porque senão vou engordar. Não, não é assim. Você pode engordar, tu podes engordar mesmo comendo coisas saudáveis, tu podes engordar, né? Eu conheço pessoas que, bom, existem várias pessoas hoje em dia que alimentam-se saudavelmente, mas ainda o nível de colesterol né, no sangue é preocupante, né? O nível de gordura
visceral, gordura subcutânea, é preocupante. Então, o problema não está naquilo que você vai comer, mas está como que você vai comer, ok? Então, tudo tem seu limite, tudo tem seus parâmetros, e por isso é que existem os nutricionistas, os especialistas em saúde, saúde alimentar, para que eles possam orientar, ok? Por isso é que existe a quantidade de quilocalorias que nós devemos ingerir durante o dia, durante a semana e sucessivamente. E também os profissionais de saúde, eles são muito importantes nessa vertente, porque se tu, por exemplo, fizeres uma avaliação nutricional, tu vais saber quantas calorias tu deves ingerir durante o dia, ok? Para que tu possas ou manter o peso, ou diminuir o peso, ou aumentar o teu peso. Então, a importância de fazer uma avaliação nutricional é indispensável, ok? Então, tu não podes, não vou comer carboidrato, não vou comer pão, não vou comer arroz, vou comer só salada. Não, é que o teu corpo precisa. O teu corpo precisa de carboidrato, o teu corpo precisa dos lipídios, que são as gorduras. O teu corpo precisa de tudo, tudo. Todos os elementos nutricionais são importantes para o nosso corpo. E o nosso corpo precisa tanto dos carboidratos, porque os carboidratos são uma excelente fonte de energia, ok? Principalmente para o nosso cérebro. Então, a tendência de parar de comer arroz, parar de comer certos cereais ou certos amidos, né? Às vezes é um pouco absurdo, né? Quando é recomendado por um profissional, aí sim, porque tu fizeste uma avaliação e o profissional viu aquilo que é saudável para a tua vida, aquilo que não é. Então, aí é importante, ok? Mas, de uma forma empírica, deixar de comer pão, deixar de comer arroz, deixar de comer certos alimentos, ou deixar de comer, eu conheço pessoas que também deixaram de comer carne e depois acabaram por cair numa anemia. E nós sabemos que as anemias, elas são muito... quando existe um estágio da anemia que é muito complicado, ok? Porque muita carência, não só de ferro, né? Porque existem anemias que é somente carência de ferro, mas existem umas outras que já é carência de quase tudo, então isso já é preocupante. Então, nós precisamos comer os alimentos que fornecem, ou seja, os alimentos ricos em proteína, ok? Se tu comes carne, então o alimento rico em proteína são as carnes. Mas se tu deixares de comer carne, tu tens que saber que tu tens que suplementar, ok? Tens que suplementar, porque senão vais ter uma deficiência, né? A deficiência de proteína ela é muito fatal, porque nós sabemos que a carne não somente fornece, não somente é rica em proteínas, mas a carne também é rica em ferro, ok? Então, essa mudança robusca, tipo, deixar de comer carne e depois não suplementar. Agora, se tu deixares de comer carne, tu tens que se alimentar bem, né? Vegetais, cereais, que são fontes de proteína, e, por exemplo, o brócolis, o espinafre, a couve, e eu acho que falei também do tofu, falei do extrato de soja. Então, se tu parares de comer carne, tu podes substituir a carne com esses alimentos. Mas vejamos que a quantidade de carne, a quantidade de proteína que existe, principalmente na carne vermelha. A carne vermelha tem uma quantidade elevada de proteína que o nosso corpo precisa. Então, se tu deixares de comer a carne, tu tens que comer bastante. Os vegetais tu tens que multiplicar, ou seja, tu tens que aumentar a dose, ok? Por exemplo, tens que comer mais nozes, ok? Mais nozes, mais castanhas,